E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje é a terceira aula sobre Linux. Aqui eu vou abordar uns comandos mais genéricos, também básicos, mas um pouco mais genéricos do contrário da última aula, que eram mais específicos para navegação de diretórios, ok? Então aqui dentro da pasta Documents e aqui dentro eu tenho um arquivo chamado aula.txt que a gente vai utilizar na aula de hoje. O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês é o comando whoami. O comando whoami basicamente ele exibe o usuário que a gente está utilizando no momento, extremamente simples. Tem o comando id também, que é um comando que vai exibir o ID do nosso usuário, porque cada usuário no nosso sistema tem um ID específico, o ID do nosso grupo e também a quais grupos que a gente pertence nesse sistema, certo? Outro comando é o comando clear, que basicamente vai limpar a tela, e uma abreviação do comando clear é o atalho Ctrl L, que é muito mais prático de ser utilizado, certo? Um comando muito bom para vocês que estão no início é o comando man. O man é a abreviação de manual. Então, por exemplo, estou com dúvida sobre o comando WC que eu não sei o que faz. Eu posso usar man WC e vai abrir o manual dele com uma breve descrição, com uma descrição um pouco mais completa e também com possíveis flags que podem ser utilizadas com esse comando, certo? Então o man aqui é essencial para quem está começando e tem dúvidas sobre alguns comandos. Pode utilizar, né, a letra Q para sair desse manual. E também, por exemplo, né, ainda mantendo o WC, estou com dúvida, eu posso usar o menos menos help, que basicamente é um manual, só que o manual é um pouco mais sucinto e a saída dele é aqui no terminal mesmo, ok? Depois eu vou demonstrar também esse comando WC. Um comando muito simples também é o comando echo, que basicamente vai jogar na tela o que a gente escreveu, né? Então, dá para escrever tanto com aspas, tanto sem aspas. Recomendo usar com aspas porque, enfim, é uma boa prática, ok? O comando echo faz isso basicamente. O comando touch ele cria um arquivo vazio. Então eu quero criar aqui o test.txt, eu dou touch e esse arquivo está criado. Agora eu quero escrever dentro desse arquivo sem utilizar um editor de texto, porque o editor de texto eu vou entrar em detalhes em outra aula com vocês. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar o comando echo, escrever o que eu quero escrever, então echo e usar o maior que é um redirecionador, né, no Linux. Então, se eu usar echo e redirecionar esse conteúdo para dentro do test.txt, agora eu escrevi esse conteúdo aqui dentro desse arquivo. Como é que eu posso ver isso? Utilizando o comando cat, que é o comando que a gente mais utiliza para exibir conteúdo do arquivo. Então, se eu der um cat test.txt, eu vou estar exibindo, né, o conteúdo desse arquivo. Quero escrever outra coisa, basicamente eu repito. Então, oi, tchau. E agora eu vou dar um cat. E a gente pode observar, né, que somente o tchau está aqui, né, porque ele foi sobrescrito, né, o oi foi sobrescrito pelo tchau. Por quê? Porque o redirecionador um maior que apenas, ele sobrescreve tudo. Então ele basicamente sobrescreveu tudo que estava dentro desse arquivo. Como é que eu posso fazer então para não só sobrescrever e sim acrescentar no arquivo? Eu uso 2 maior que. Então se eu adicionar um oi aqui, por exemplo, com 2 maior que, e exibir o conteúdo, eu vejo, né, que o conteúdo não foi sobrescrito e sim adicionado em uma nova linha, certo? Outras maneiras de exibir o conteúdo no arquivo é utilizando o more, que é, por exemplo, eu vou usar aqui no aula.txt que é um pouquinho maior, que eu criei para essa aula aqui, né, tem aqui umas 12 linhas, eu posso usar o more para abrir esse arquivo e daí ele não exibe no terminal, né, ele simplesmente abre o arquivo mesmo. Para sair do more eu posso dar um Ctrl C. E tem outro exibidor também de conteúdo, que é o less. Então, é, ele é muito parecido, mas eu já mostro a diferença para vocês num arquivo maior. Para sair do less, eu posso utilizar a letra Q daí. Eu vou pegar um arquivo maior aqui, que é o arquivo de configuração do SSH, por exemplo, esse aqui. O more, ele vai, vocês veem aqui embaixo que ele vai apresentando por porcentagem. Então, se eu for navegando nas setas, ele meio que vai pegando trechos desse arquivo, certo? Então, né, eu consigo navegar com eles pela seta, posso dar um Ctrl C para sair. Agora, o less, nesse mesmo arquivo, ele vai mostrando linha a linha. Cada vez que eu vou clicando para baixo e para cima, ele vai mostrando linha a linha. Então, eu particularmente prefiro usar o less, justamente por não ser por blocos e ser por linha a linha, que eu consigo navegar um pouco melhor daí no arquivo. Então, posso usar o que aqui para sair. E são esses os arquivos. É claro que eu posso usar editores de texto também para ler o conteúdo dos arquivos, mas que nem eu comentei, não vai ficar para essa aula os editores.
Outro comando, que é o contrário do cat, é o tech, né, que é literalmente o cat escrito ao contrário, que ele vai só exibir o conteúdo do arquivo de cabeça para baixo. Não tem muita funcionalidade, mas é isso. Outro comando é o sort. O sort ele basicamente vai ordenar por ordem alfabética o conteúdo daquele arquivo, mas ele também pode ordenar por alfanumérico, etc. E daí eu poderia fazer isso, aprender a fazer isso justamente entrando aqui no manual, certo? Mas eu não vou entrar nesse detalhe nesse momento. Outro comando é o comando file. O comando file ele basicamente exibe do que aquele conteúdo, do que aquele arquivo é. Nesse caso aqui o file aula.txt, ele retorna pra gente, né, que esse arquivo é um arquivo txt. Por exemplo, se eu usasse um file em algum binário, por exemplo, no próprio cat, ele traz aqui, né, que esse arquivo ele é um executável Linux, né, no formato ELF. Então o file basicamente diz, né, que tipo de arquivo, qual o tipo daquele arquivo, certo? Agora, por exemplo, o arquivo ele é muito grande, tá? O etc passwd, por exemplo, que é outro arquivo que eu vou explicar para vocês posteriormente. É um arquivo muito grande e eu quero encontrar um conteúdo específico. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar o grep. O grep basicamente vai ler a saída daquele arquivo e vai filtrar por aquilo que tu diz para ele filtrar. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso dar um cat, então nesse caso cat etc passwd. Aí eu não vou usar o redirecionador, eu vou usar o pipe, que é esse carinha aqui, ó. É meio que uma barra, né, vertical. E eu vou usar o comando grep. O pipe basicamente joga o conteúdo desse arquivo para esse comando aqui. No caso, não o conteúdo desse arquivo, tá? Necessariamente. Ele joga a saída desse comando, então poderia ser qualquer comando aqui para esse pro próximo comando. Então ele joga a saída de um comando para outro comando e não joga a saída de um comando para um arquivo, que nem é o caso do maior que, certo? Então eu posso usar, né, o cat aqui para pegar a saída do etc passwd e jogar no comando grep. E aqui no comando grep, por exemplo, eu posso filtrar por root, que eu sei que root está aqui dentro desse arquivo. Então fazendo isso, eu consigo filtrar a saída do cat, que no caso normalmente seria gigantesco, né, para uma saída específica que contenha somente o root. Isso serve para eu saber também se aquele conteúdo existe dentro do arquivo ou não. Por exemplo, o OTC passwd é um arquivo que contém os usuários do sistema. Então eu quero saber se o usuário bido existe. Não trouxe nenhuma saída aqui, então quer dizer que, né, essa palavra bido não existe dentro desse arquivo, consequentemente o usuário também não existe, ok? E por último, tem o comando wc, que é o que eu mostrei utilizando o manual antes, que é o que ele basicamente vai exibir em ordem quantidade de linhas, quantidade de palavras e quantidade de caracteres. Isso a gente pode ver usando o manual, então linhas, palavras e caracteres, nesse caso bytes. Agora, por exemplo, eu quero trazer somente a quantidade de linhas, eu posso justamente ver no manual, a flag "-l traz somente a quantidade de linhas. Então eu posso usar aqui wc-l e aula 3.txt, certo? Eu acho que para gerenciamento de arquivo, por enquanto, é isso que a gente pode aprender, certo? Outro comando é o comando mv, que é o comando utilizado para mover, basicamente. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada, pode ser trilha mesmo, né? A gente já aprendeu a criar diretórios com o mkdir. E agora eu quero mover esse arquivo aula.txt para esse diretório. Como é que eu faço? Basicamente eu uso o comando mv, que é o comando de move. Aí primeiro eu boto o arquivo que eu quero mover e depois eu boto a direção dele, né, para onde que ele vai ir. Então nesse caso eu quero mover o aula03.txt pro diretório trilha, então eu posso simplesmente fazer o comando assim. E agora eu dou um ls, eu vejo que o arquivo não está mais aqui. E sim, ele está dentro do trilha, ok? Outro comando é o comando cp, que é o comando de copy. Então eu quero copiar esse arquivo aula.txt para o diretório anterior, né? Vocês muito bem lembram que ponto ponto representa o diretório anterior. Então é basicamente a mesma sintaxe do mv, né? O arquivo que eu quero copiar e para onde eu quero copiar ele. Então, utilizando o comando assim e voltando, eu vejo que eu copiei, né, o arquivo aula
.txt para esse diretório, mas como eu copiei, obviamente ele ainda está aqui dentro, certo? Agora eu quero remover esse arquivo, por exemplo, eu posso usar o comando rm, que basicamente vai remover o arquivo. Agora eu quero remover o diretório, eu posso usar tanto o rmdir, que a gente aprendeu lá passada, e vamos ver se eu consigo usar o rm num diretório, tá? Simplesmente o rm e não o rmdir. Ele fala que não pode remover porque é um diretório. Eu posso usar uma flag que é a flag "-r", que ela remove recursivamente os arquivos. Então eu posso usar ela para remover um diretório e a gente vê que então ela funciona. Porque quando a gente vai remover um diretório, por mais que não tenha nada lá dentro, a gente sempre precisa remover ele recursivamente. Ok? Quero renomear o arquivo aula03.txt para outro nome, então eu posso simplesmente usar o comando mv também. Ele também é utilizado para renomear arquivos. No caso, eu só utilizo outro nome, porque, por exemplo, eu não estou movendo ele para outro diretório, eu estou movendo ele para ele mesmo, só que com um outro nome, entendeu? Então, se eu der um ls, eu consigo ver que eu movi, né, eu renomeei ele para aula02.txt nesse momento, ok? Outro comando muito utilizado é o comando find. O find, né, que é inglês, procurar em inglês, ele é utilizado para tu procurar arquivos. Então, vamos dizer que eu estou aqui na Documents e tem diversos arquivos, mas eu quero encontrar o test.txt. A sintaxe dele é o seguinte: find, aí agora eu uso o diretório no qual eu quero procurar. Então, como eu quero procurar no diretório atual, eu uso ponto, porque é ponto que representa o diretório atual. E eu uso algumas flags. A flag mais utilizada normalmente é a "-name", então usa "-name" para representar que eu quero procurar o arquivo pelo nome dele. E agora eu posso procurar o test.txt. E ele encontrou esse arquivo. Vamos voltar a um diretório e vamos dizer que eu quero procurar esse arquivo também dentro da nossa home. Simplesmente dou o mesmo comando e ele já procura recursivamente. No caso, ele encontrou dentro da Documents o test.txt. Quero encontrar ele no PC inteiro, né, na máquina inteira. Em vez de usar ponto, eu uso barra, que é, né, o nosso diretório raiz. Então ele vai procurar pelo sistema inteiro. A gente vê aqui que a gente recebeu várias saídas de permission denied, porque como ele pesquisou na máquina inteira, ele pesquisou em arquivos diretórios que a gente também não tem acesso, né, que somente o usuário root tem. Então por isso que ele trouxe, né, várias saídas de erro, que a gente chama, porque a gente não tem permissão em todos esses diretórios que ele acabou pesquisando. Como é que a gente pode resolver isso? Tanto entrando no usuário root, que daí a gente vai ter acesso a todos esses diretórios, ou utilizando isso aqui, ó, que é o 2/dev/null. Isso basicamente diz que as nossas saídas de erro, tá? Porque o 2 mais o maior que quer dizer que é a saída de erro, a gente está direcionando a nossa saída de erro para esse diretório aqui que é o /dev/num, que basicamente é um limbo na nossa máquina Linux. Então, se a gente utilizar, né, isso aqui, a gente vê que nossos erros não são mais exibidos porque a gente está jogando toda a saída de erro no limbo, ok? Então, sempre é recomendado utilizar isso aqui para não ter toda essa saída poluída, ok? E mesmo utilizando o usuário root, a gente ainda vai receber essa saída poluída porque tem alguns diretórios que até o root não tem permissão. É claro que ele tem permissão, mas no caso, como o arquivo pertence a outro usuário, o usuário do sistema, ele vai acabar considerando essa permissão negada, pelo menos utilizando o comando find, ok? Outro comando é o locate, que também é muito semelhante ao comando find, só que ele procura na máquina inteira. Então a gente só bota aqui locate e o arquivo que a gente quer procurar e procura. Ele não encontrou. Como assim ele não encontrou se de fato esse arquivo ele existe? Porque a nossa base de dados não está atualizada. O locate ele usa uma base de dados que basicamente é um arquivo que vai mapear todos os arquivos que a gente tem na nossa máquina. Como é que eu atualizo, né, essa base? Eu uso o comando updatedb. No caso, eu tenho que usar como root, certo? Esse é um comando que eu tenho que usar como root, por isso que eu vou usar o sudo na frente. Atualizei a nossa base de dados, agora eu posso dar um locate test.txt e ele vai encontrar o nosso arquivo, certo? Se eu criar um arquivo novo agora, oi.txt, e dar um locate, ele não vai encontrar. Por quê? Porque a gente não atualizou a nossa base de dados. A gente atualizou antes, ele mapeou todos os arquivos da nossa máquina, mas não mapeou esse arquivo novo porque a gente criou o arquivo e não atualizou.
Então essa é o único problema do arquivo locate, que a gente tem que estar sempre utilizando o updatedb para mapear tudo que é arquivo novo que aparece na máquina. Então se eu dar um sudo updatedb novamente e dar um locate 8.txt, agora ele vai encontrar, ok? O find normalmente é mais recomendado, principalmente em CTFs, porque às vezes o updatedb, como ele precisa de sudo, ele não está atualizado, então por mais que tu utilize o locate e ele não localiza, você não pode ter certeza que aquele arquivo não localiza, porque você não sabe qual foi a última vez que o arquivo que mapeia foi atualizado, ok? Outro comando que a gente tem é o comando which. O which ele basicamente vai dizer qual é a localização do binário que a gente está utilizando. Isso serve porque às vezes tem mais de um binário no sistema, por exemplo, o cat, também tem o bin/cat. E daí serve só para a gente saber, da onde que está sendo utilizado aquele comando, mas de fato saber qual comando que a gente está utilizando é um pouquinho mais avançado, fora dos comandos básicos, então eu acho que não entra em questão aqui, certo? Mas basicamente é isso que o which faz, ok? O comando ps, ele lista os processos do sistema. Nesse caso a gente vê que está rodando aqui o próprio ps e também o zsh, que é o nosso terminal, zsh. Só que normalmente o ps ele é utilizado como ps ao x, tá? Que daí ele vai listar todos os processos do sistema, e de todos os usuários também. Serve, caso a gente queira matar algum processo, ou enfim, ver quem é o processo pai dele, etc. Também acaba sendo um pouco mais avançado. Mas vamos dizer que o nosso terminal travou e eu quero matar ele. Então a gente vê que o nosso PID, o nome do nosso terminal, do processo do nosso terminal é esse. Como é que a gente mata o processo? A gente dá um kill. E se o processo estiver de fato empacado, a gente pode usar o "-9 para matar de vez, tá? Como se fosse o finalizar tarefa assim, do Windows. Então a gente só cola aqui o nome do processo e dá um Enter e pronto, o nosso processo foi matado. Obviamente, o nosso terminal foi encerrado consequentemente. E por último, eu vou demonstrar para vocês o apt, que é o famoso gerenciador de pacotes. Então, o apt normalmente tem que ser usado como sudo, então eu já vou logar como sudo aqui, utilizando o comando sudo su para logar como sudo. O apt, pelo menos o mais básico do apt, tá? O apt install, então a gente vai instalar. Aqui eu já vou instalar, por exemplo, para vocês o gedit, tá? Que é um editor de texto que eu vou apresentar na próxima aula. Então, apt install e o nome do que a gente quer instalar. Aqui a gente dá um enter para dar yes, para continuar. E se esse pacote aqui, referente a esse software está nos nossos repositórios, a gente vai simplesmente instalar. Caso contrário, a gente tem que adicionar o repositório nos arquivos de repositório do sistema e tudo mais. Mas a princípio, as ferramentas mais básicas e simples a gente sempre vai ter nos nossos repositórios por padrão. Então, terminou aqui a instalação, a gente pode utilizar a flag "-y", tá? Se a gente não quiser dar um yes lá, porque vocês viram que ele parou, e eu preciso dar um enter aqui. Se eu utilizar o "-y", eu não vou precisar dar esse enter. Junto com o apt install, tem o apt remove, que basicamente serve para remover o pacote. Então ele vai pedir de novo, para dar um yes. E pronto, removido. Agora eu vou instalar de novo com o "-y" para vocês verem que eu não vou precisar dar um enter. E tá aqui instalado. Acho que sim, o básico do básico é o apt install para instalar, remove e também tem o update e o apt upgrade, que basicamente foi o que a gente utilizou para atualizar os nossos repositórios e para atualizar o nosso sistema. Isso aqui, ele quer dizer, se o primeiro comando der certo, executa o segundo comando, tá? Isso aqui é um e-comercial. Se eu utilizasse dois pipes assim, significaria, se isso aqui não der certo, você executa isso, tá? Essa é a diferença deles, ok? Então eu acho que para hoje é isso, pessoal. Esses são os comandos essenciais para a gente aprender. E, claro, conforme as aulas vão passando, a gente vai pegando mais prática neles, ok? Então é isso e até a próxima.